Primeiro, eu quero dar bom dia para vocês, pais. A gente está começando um novo momento, né, de ensino, ou uma nova forma de ensino, né, na igreja. E primeiro quero dizer que todos vocês são bem-vindos nessa classe piloto, né, a primeira que a gente está fazendo nesses moldes. O Celso está aqui com a gente aí para dar o suporte ao Alexandre e tal, para a gente aprender juntos. Então, a gente está usando vocês como cobaia, mas é uma cobaia no bom sentido, né? E a gente quer que vocês se sintam muito à vontade para explicar, perguntar, sugerir, trazer, né, dúvidas com toda franqueza, para a gente poder ter subsídio para montar e estruturar as próximas classes, tá bom? Então, a gente precisa disso, né? O Celso está aí atento para isso, mas ele não vai brigar com ninguém, ele está aí de boa. O pessoal está lá na igreja dando suporte, vai ser muito bom isso. Deixa eu dar algumas orientações para vocês. Essa classe ela tem uma duração de 1h30, mais ou menos. Então, reserva as manhãs de domingo de 10 a 11h30. Com certeza, isso vai depender da aula. A gente pode ter encurtado, né, esse tempo, vai depender muito mas a gente não quer passar disso. Então, 1h30 a gente vai estar encerrando mesmo, né? Então, é importante vocês saberem disso e reservarem essa hora, porque é fácil entrar qualquer coisa. O que é fácil de fazer, né, é fácil de não fazer. Então, se vocês não priorizarem isso, vocês podem perder esse tempo. Deixa eu falar outra coisa para vocês. É importante que nessa classe ela seja participativa. Vocês interajam, né, com o professor. Pergunta, coloque alguma coisa. Peça, né, um tempinho para falar e ele vai administrar isso, né? A gente está aprendendo a usar essa ferramenta, então é importante isso. E essa classe assim interativa só tem sentido se vocês participarem, perguntarem, né? Então, ela tem uma duração de 3 meses. Ela vai ser setembro, outubro, novembro. Então, no iniciozinho de dezembro a gente está formando, né, essa turma, né, concluindo esse curso. E à medida que a gente for fazendo, né, vocês podem deixar o microfone de vocês desligado. Primeiro que diminui o ruído comum, né? Então não entra vários sons, às vezes passa um carro, late um cachorro, essas coisas, cai uma panela, essas coisas as pessoas não ficam ouvindo. Aí vocês abrem à medida que vocês forem falar, tá bom? Deixa eu ver o que mais. A presença de vocês vai estar sendo registrada, o Tiaguinho está fazendo isso, fazendo registro, porque elas vão ser inseridas no Celularim e tudo mais. E, bom, é isso aí. Eu vou fazer uma oração aqui, pedindo a bênção de Deus. A gente já vem colocando essas coisas diante de Deus, a gente só vai fazer essa oração junto com vocês. Depois Mateus que é o professor que vai ministrar hoje, tá bom? Então vamos orar. Senhor, olha, esse tempo é novo, diferente, mas a tua presença é constante assim mesmo. Ela perpassa todas essas flutuações dos humores e dos acontecimentos nessa terra. A tua presença permanece constante na nossa vida, se manifestando em coisas simples, como no nosso dia a dia, e em coisas grandes, como decisões governamentais. O Senhor governa sobre tudo e sobre todos. Queremos dedicar esse tempo de ensino aqui e de aprendizado na tua presença. Que o teu Espírito nos molde, nos ensine e nos conduza de uma maneira que nós possamos viver um evangelho que é totalmente coerente com o que a gente fala, com o que a gente crê e com o que a gente faz. Abençoa os professores, nos abençoe, Senhor, como alunos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mateus, é contigo. Deus abençoe a todos. Eu vou botar aqui para apresentar a aula, o slide. Quero ver se todo mundo vai conseguir ver aí. Todo mundo vendo aí? Show? Sim. Show. Lembra que posteriormente esse slide vai ser disponibilizado para o pessoal. Eu esqueci, isso. Desculpa. Eu vou mandar. A gente vai usar bastante o grupo para mandar conteúdo lá e tal, inclusive o slide. Vou mandar alguns vídeos lá também, enfim. Então, beleza.
Aqui eu estou na minha biblioteca aqui, ó, tem bastante livro aberto. Não, tô brincando, aqui é a biblioteca da igreja. Só para descontrair uma piadinha. Mas eu só fazer aqui uma introdução do curso, né? O tio Ricardo deu algumas orientações, mas a nossa ideia aqui é fazer uma exposição sistemática de algumas doutrinas da fé cristã, de algumas coisas que nós professamos, que nós cremos, né? Aqui eu vou adiantar. A gente vai tratar desses 4 temas da fé cristã, né, que a gente acredita que são talvez os temas mais fundamentais, né, dos quais todos os outros acabam sendo derivados. E a gente vai falar sobre Bíblia, sobre Deus, né, o ser de Deus, salvação e igreja, né? A nossa ideia com esse curso aqui é justamente fazer uma exposição sistemática dessas doutrinas. A ideia é fazer num nível de teologia sistemática mesmo. Mas deixa eu só definir o que é teologia sistemática, né? A ideia da teologia sistemática é organizar a fé cristã em temas, né? E a teologia sistemática, ela enxerga a Bíblia como um produto pronto e vai tratar de um tema que a palavra fala, mas vai abordar esse tema tentando juntar e harmonizar todas as passagens, né, importantes que falam daquele tema, né? Então, por exemplo, a gente vai pegar o tema sobre justificação, tá aí, em salvação. Paulo fala sobre justificação lá em Romanos. Paulo fala de justificação em Gálatas. Tiago fala de justificação lá no 2º capítulo da sua epístola. A ideia da teologia sistemática é pegar essas passagens importantes que tratam de justificação e criar uma harmonização entre elas e tratar a Bíblia como um produto pronto, né? E harmonizar aquilo ali num tema, né? Enfim, só que a teologia sistemática, ela também bebe bastante de uma coisa que a gente chama de teologia histórica, né? O que significa teologia histórica? Ela pega esse tema da teologia, por exemplo, a justificação, e faz uma abordagem de como isso se desenvolveu na história da igreja, desde lá dos primeiros séculos, passando pela Idade Média, reformadores e tal, enfim, todo o processo pós-reforma, e século XX, que tem muita coisa acontecendo no século XX, até aqui. É muito importante também essa parte de teologia histórica. Mas no nosso curso, por mais que a gente queira tratar de um nível de teologia sistemática, a gente não vai passar por essa questão da teologia histórica. Na verdade, a gente quer fazer uma abordagem mais bíblica mesmo. Nossa ideia é pegar essas doutrinas que a gente já professa, que a gente já crê, e mostrar que elas são, de fato, reveladas na Escritura, né? É pegar essa parte da teologia sistemática que trata da harmonização dos textos bíblicos, vamos botar assim, né? Então, essa é a nossa ideia aqui. Eu queria até pegar 2 textos aqui que mostram a importância da gente entender, estudar a doutrina e ter essa visão panorâmica e sistematizada e organizada da fé cristã na nossa mente. Lá em Judas, versículo 3, Judas só tem um capítulo, né? Então Judas, versículo 3, é um texto maravilhoso que diz o seguinte: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que de uma vez foi dada aos santos. Então aqui Judas está exortando nós, cristãos, a batalhar pela fé que nos foi dada, né? A gente não consegue batalhar por algo que a gente não conhece, né? Outro texto que também trata de defesa da fé é 1 Pedro 3,15, que diz: Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E 16. Tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós como malfeitores fiquem confundidos os que blasfemam do vosso porte em Cristo. Então aqui a gente tem, esse aqui é o texto clássico que trata de defesa da fé, né? Pedro exorta aos cristãos a estarem prontos e preparados para responder a qualquer um que pergunte a respeito da nossa esperança. Então isso mostra a importância da gente conhecer a nossa fé, conhecer a razão da nossa esperança, para estar prontos para responder para quem pergunta. É isso que a gente chama na teologia de apologética, né? A defesa da fé cristã, né?
E aqui a gente vê o Pedro exortando a gente a estar pronto para responder. A apologética lida muito com perguntas, né? Perguntas a respeito da fé. A gente tem que estar pronto a responder, e por isso é importante a gente conhecer a doutrina da fé cristã. Eu queria só usar esses 2 textos aqui que falam da defesa da fé para justificar a importância de conhecer a fé. Tem vários outros textos que falam isso, da importância da gente entender, de batalhar pela doutrina, de ser fiel à doutrina verdadeira, mas eu vou ficar nesses 2 aqui. Então, beleza, é isso. Até aqui alguma pergunta, tudo certo? Já vou entrar na aula em si. Então, vamos lá. A gente vai começar, então, falando sobre Bíblia, né? Tem aí esses 4 temas que a gente vai tratar: revelação, inspiração, inerrância e autoridade, que está tudo junto numa coisa só; hermenêutica, que em outras palavras é interpretação; e formação do cânon. A formação do cânon vai lidar com a pergunta, né, de por que os livros que estão na Bíblia são os que deveriam estar. Basicamente essa é a pergunta. Hoje a gente vai falar só sobre revelação. A aula que vem a gente trata sobre inspiração e hermenêutica. E a terceira aula a gente vai tratar sobre formação do cânon, e depois o Tiago vai seguir com a doutrina de Deus. Então vamos lá. Falar sobre Bíblia, revelação. Aí isso começa com uma pergunta, né? É possível conhecer a Deus? E se sim, como podemos conhecer a Deus? Essa é a pergunta que começa o nosso assunto sobre revelação. Eu queria dar a oportunidade de vocês responderem, né, o que vocês acham, se é possível conhecer a Deus. Alguém tem algum palpite? E se sim, como é possível conhecer a Deus? Alguém poderia falar? Alguém? Tem que falar, senão ele vai pensar que a galera foi embora, hein? Pois é. Nenhum palpite? Fiquem à vontade para falar, hein? Pode falar, Moreb. Abre o microfone aí. Podem abrir o microfone para falar. Não precisa usar o chat, não. Tá, mas deixa eu ver aqui. Estão respondendo que sim, é possível. E a Júlia falou aqui, sim, por meio da Bíblia. Cadê? O Moreb falou que vai conectar. Aí, conhecer o caráter ou a existência. Os 2, em qualquer nível. Pode ser em nível de informação de Deus, né? Informações a respeito de Deus. Conhecer em nível de relacionamento, né? Como é possível, e a pergunta, como é possível? Se é possível, como? Consegue me ouvir? Tô vendo. Eu acredito que é possível conhecer, mas se partir de Deus, né? Dele querer se revelar para uma pessoa, como a gente vê na Bíblia, ele tendo um relacionamento mais íntimo com alguns personagens históricos. Então acredito que é possível, mas não por muita vontade nossa, sim por vontade dele. Perfeito. É exatamente aí que eu queria chegar. Essa é a resposta. Antes de responder essa pergunta, a gente tem que considerar 2 questões. Primeiro, o próprio abismo que existe entre nós e Deus, né? Deus é um ser infinito e nós somos seres finitos. Deus é um ser, por exemplo, atemporal. Ele não está restrito ao tempo. Nós somos seres temporais. A gente não consegue sequer pensar em categorias que não são temporais. Enfim, existe esse abismo que é inerente, que é intrínseco, né, à nossa natureza e à natureza de Deus, que impede a gente de conhecer a Ele de alguma maneira. E a outra coisa que a gente tem que considerar é a presença do pecado, né? A gente vai tratar sobre o pecado quando chegar em salvação, mas o pecado, ele aumenta ainda mais esse abismo que já existe naturalmente. O pecado aumenta ainda mais esse abismo que existe entre nós e Deus, né? Então, não seria possível conhecer a Deus, né? A menos que ele se revele, como o Felipe falou, né? Então, sim, é possível conhecer a Deus, mas apenas na medida em que ele se revela. Mas agora eu vou definir para vocês o que é revelação, né? Revelar é o ato de mostrar, né? De deixar ver, ou tirar o véu, né? Quando você torna conhecido uma coisa que antes não se podia conhecer. Eu botei aí uma ilustração do chá de revelação.
acho que isso ilustra muito bem. O sexo da criança, do bebê, é uma coisa que os pais desconhecem, uma informação que eles não têm. E depois de uma brincadeira lá, essa informação passa a ser conhecida, ou seja, lhes é revelada, né? Então, é como tem algo coberto e você tira a coberta e mostra e revela o que está ali. A gente nunca poderia, como a gente viu, conhecer a Deus se ele não tivesse se revelado a nós, o que mostra que isso, como o Felipe falou muito bem, isso parte de Deus, não é um esforço nosso, né? Então, aqui já vai a primeira lição. A iniciativa sempre é de Deus, né, em vir em nossa direção para se mostrar, né? Isso, a religião cristã, ela não é algo que a gente descobriu ou inventou por esforço racional, né? Não partiu de nós. Deus veio e se mostrou a nós. Deus veio e se revelou a nós. É muito importante a gente ter isso em mente. A teologia cristã é algo revelado, né? Mas aí vem a pergunta, como Deus se revela, né? E quais são os meios que ele usa para isso? Eu quero que... não, calma aí. Vamos lá, vamos ver os dois modos, então. Existem basicamente dois modos que a gente vê na Escritura de Deus se revelar. Um é o que a gente chama de revelação geral. A gente já vai ir para os textos bíblicos, eu estou dando esse panorama aqui, mas a gente já vai ir para os textos bíblicos para mostrar isso aí. Essa revelação, ela é uma revelação genérica, a gente chama de geral justamente porque ela é meio genérica, né? Que é dada a todos os seres humanos da Terra. E a outra é a revelação especial, que ela é mais específica, dada a pessoas específicas, em um tempo e espaço específico e com alguns propósitos especiais, né? Então, basicamente, esses dois modos de revelação. E é importante lembrar que os dois partem de Deus, né? Muitas pessoas pensam que a revelação geral é um empreendimento e um esforço humano, mas não é. É Deus quem concede também. Então, vamos ver como essas duas aí funcionam, vamos ver cada uma. Mas antes, eu quero que vocês visualizem comigo essas imagens que eu vou botar aí. Isso aí é uma imagem real, né, do céu. Esse fenômeno aí é o que chamam de aurora boreal. Eu não tenho as informações precisas de como isso funciona, mas é algo a respeito da radiação solar, do magnetismo da Terra, acontece algum fenômeno aí. Eu queria que vocês imaginassem olhando, não sei quem já teve a oportunidade de ver isso presencialmente, esse fenômeno, eu queria imaginar vocês olhando essa imagem, certo? Vendo isso acontecendo de fato ali no céu, sabe? Vocês sabendo que cada pontinho desse aí, além desse fenômeno lindo, né, desse negócio, dessa cor aí, esse verde aí, sabendo que cada pontinho brilhoso desse é uma estrela que gigantesca, é pequeno demais para definir, e que está a bilhões ou milhões de anos-luz de distância, né? Só mostra a grandeza do que a gente está vendo. A outra aqui que eu botei também, um céu super estrelado, né? Coisa linda. E agora, né, sair botando um pouco aqui para a Terra, coisa que todo mundo já viu, é o pôr do sol, né? Coisa mais linda que tem, né? E é muito comum a gente olhar para essas paisagens e ter essa sensação de transcendência, sabe? A gente percebe até uma certa objetividade na estética, né? Quando olha para isso e vê que é necessariamente bonito, sabe? E aí entra o que até a Júlia botou ali, né? Mas a natureza também pode revelar a Deus, certo? É aí que a gente entra. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É o que o salmista diz no Salmo 19, versículo 1. Quando você olha para essas paisagens, quando você olha o céu, você olha essas coisas lindas da criação e fala, uau, Deus seja louvado, não tem expressão mais bíblica que você poderia ter ao presenciar a criação, né? E aí é que entra a questão da revelação geral, né? Vou ler o trecho todo que fala disso. Alguém pode, por favor, ler para mim, abrir o microfone e ler esse trecho que eu coloquei aí de Salmo 19? Eu posso ler, Matheus. Vai lá. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Perfeito. Então, esse é um texto clássico que trata desse assunto,
né? E então, assim, quando a gente fala de revelação geral, a gente está se referindo à automanifestação de Deus por meio da criação. Por isso que eu botei aquelas fotos ali. A gente olha para a criação de Deus e Deus está se manifestando ali, né? Está se revelando através daquilo. Você vê que o Salmo diz explicitamente: os céus declaram, anunciam a glória de Deus. E o firmamento é o céu, né? Não sei se vocês sabem, mas a Terra ela é um disco plano, um domo de vidro, assim, e o firmamento, que é o céu, é o... Eu tô brincando. Mas, assim, a cosmologia dos povos antigos era assim, né? Eles acreditavam que o firmamento era um negócio duro. Tem até aquela música, né, que o Pedro fez, né? É, verdade. O céu é um negócio de vidro duro. Essa aí mesmo. Essa parada é maravilhosa. Então, por isso que eles chamam de firmamento, né? Que é algo. Eles achavam que o céu era algo duro. Mas, enfim, é uma referência ao céu, basicamente, né? A gente olha para o céu e vê que aquilo ali foi algo que é uma criação, sabe? É algo que Deus criou. Né? E olha só mais uma coisa interessante que o Salmo diz, né? Um dia fala disso a outro dia. Uma noite revela a outra noite. Isso dá a ideia de algo constante, né? Um dia revelando outro dia, ou a noite é outra noite. Então, é algo que está constantemente Deus revelando através da criação. Agora, olha só um ponto interessante aqui. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Aqui, para explicar isso, eu vou precisar introduzir uma palavra que é muito importante que vocês entendam o que essa palavra significa, porque ela vai definir muito bem o que eu quero dizer, né? Que é a palavra proposição. Vocês sabem o que é uma proposição? Alguém tem alguma ideia do que significa proposição? Thiago não sabe? Ninguém? Então, a proposição, ela basicamente é uma afirmação com significado. Basicamente isso. Quando você declara alguma coisa, faz alguma declaração, e que você entende o que essa declaração significa, a ponto de conseguir definir se ela é verdadeira ou falsa, né? Se eu disser, por exemplo, que meu nome é Mateus, isso é uma proposição, uma afirmação, e você entende o que eu estou dizendo, e você consegue averiguar se isso é verdade ou não. Né? Agora, se eu disser, não estranho, mas se eu disser, eu sou mulher, isso também é uma proposição, mas você consegue perceber que ela é uma proposição falsa. Né? Enfim, eu estou introduzindo esse conceito porque a palavra proposição, que é um discurso, uma afirmação, vai definir muito bem o que eu quero dizer com algumas coisas em seguida. Né? Então, quando ele diz aqui, sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. O que ele está dizendo, em outras palavras, é que essa revelação não é proposicional. Deus não se revela por meio de um discurso e de afirmações que você consegue compreender racionalmente. Né? Essa revelação se dá de outro modo, né? É algo que Deus comunica, mas sem essa comunicação verbal, né? Que a gente usa por meio da língua, né? Por meio de sinais como Libras ou código Morse. Não é dessa maneira que Deus está se comunicando através da revelação. Né? Aí tem um contraste interessante que o texto coloca, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até o confim do mundo. Né? Ou seja, a sua voz recua, ele está fazendo um contraste, né? Sem discurso nem palavras, mas a sua voz, as suas palavras, né? Ou seja, de qualquer forma, é uma revelação que está acontecendo. Deus, de fato, está se comunicando. Né? E, enfim. Calma aí. Então, aqui, a gente diz que aquela revelação ela é geral por dois motivos. Primeiro, porque ela é universal. Está acessível a todas as pessoas. Né? Como o texto diz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Então, todas as pessoas, em todos os lugares, em qualquer tempo, têm acesso a essa revelação geral simplesmente porque experimentam e têm contato com a criação, com a realidade física. Né? Por meio de seus sentidos, ela consegue entrar em contato. Ao entrar em contato com a criação, ela já tem contato com a revelação de Deus. E também ela é geral por ser pouco detalhada em conteúdo. Como eu falei, já que ela não é proposicional, ela acaba tendo pouco conteúdo. A gente não consegue saber muita coisa sobre Deus através dela. Mas a gente consegue saber alguma coisa sim. Né? Então, seguindo. Um outro texto importante sobre revelação geral, é Romanos 1, 18 a 23. E eu vou pedir para alguém ler também esse texto aí.
favor. Eu leio aqui. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Perfeito. Esse aqui é um outro texto que é mais completo a respeito desse assunto, né? Lá no Salmo já tem isso, mas aqui, no progresso da revelação, Paulo volta a esse assunto aqui e ele trata isso de maneira mais completa. Então você vê aqui o texto dizendo que a revelação ela é clara, né? Tem sido vistos claramente, e sendo compreendido por meio das coisas criadas. Então ele também fala que a revelação vem pela criação e ele está deixando claro que ela é clara. De fato, você consegue saber que Deus existe e que ele é digno de glória por meio da criação. Isso é o que o texto diz, sabe? Aqui é até importante a gente tirar alguns pressupostos, né, e se render ao que o texto está dizendo. A gente vai falar sobre a autoridade que a Escritura deve ter ao regir a nossa compreensão de fé, de doutrina e de prática, né, mas aqui eu vou, já pressupondo isso, pedir para vocês se renderem ao que o texto está dizendo. O texto está dizendo que qualquer pessoa que tenha contato com a criação sabe claramente que Deus existe e que ele é digno de glória, né? E qual a consequência disso? É que o ser humano é indesculpável quando não rende glória a esse Deus, né? Como ele fala, de forma que a clareza da criação faz com que tais homens sejam indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça, mas tornaram a sua adoração ao Deus verdadeiro, que deveria ser Deus verdadeiro, direcionaram isso à idolatria, adorar a criação ao invés do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então, como eu botei aqui, duas coisas estão em foco, que é a clareza da revelação universal e a resposta humana a essa revelação, que é idolatria. E qual é a conclusão que o Paulo vai chegar nisso, né? A gente ainda vai ver isso melhor, vai ter um textozinho que eu vou ver ali, e isso vai ficar mais claro, mas a conclusão é que todos os seres humanos estão debaixo de culpa diante de Deus, porque, tendo conhecido a Deus pela revelação, não o glorificaram como deveria. Mateus. Fala. Mas e se, por exemplo, a pessoa, ela vê a natureza, vê a criação, adorar o Deus que criou ela, mas não necessariamente pensar que é o Deus da Bíblia, sabe? Só entender que alguém criou e adorar esse Criador. Isso seria, de alguma forma, ela poderia ter alguma chance de salvação, ou alguma coisa assim, quando chegar no juízo final? Então, eu vou tratar desse assunto daqui a pouquinho. Eu ainda vou entrar. Guarda a pergunta aí, que daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto, mais especificamente. Aí eu respondo. Mas guarda a pergunta aí, eu vou voltar nela aí. Um outro meio de revelação geral é a personalidade humana, né? Aí tem mais um texto aqui de Romanos 2, que eu vou ler aqui. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo,
conforme declara o meu evangelho. Né? Então, aqui, Paulo está falando que a consciência de certo e errado está gravada no coração do homem. Né? Isso é uma outra maneira de Deus se revelar de alguma forma. É o que a gente chama de moralidade objetiva. Todo mundo tem um senso de certo e errado, naturalmente, todo mundo tem isso. Né? E Deus se revela de alguma maneira, mostrando que a lei de Deus está gravada no coração do homem. Né? Aqui, Paulo parece ambíguo entre si, porque ele fala, né, ora acusando-os, ora os defendendo. Né? Então, aí pode gerar a ideia de que pessoas que nunca tiveram acesso, né, à revelação de Jesus Cristo, talvez obedeçam à lei, né, que está gravada em seu coração. Mas a gente vai ver isso melhor. Né? Mas isso precisa ficar claro que eu botei aí no finalzinho. As pessoas que não têm acesso à lei ainda têm responsabilidade diante de Deus. Né? Porque quando eu falo acesso à lei, eu estou falando a lei escrita. Né? Pega a lei de Moisés, o que está escrito na Bíblia, enfim. Que não tem acesso a isso que Deus revelou de forma mais específica, que a gente vai falar revelação especial. As pessoas ainda têm responsabilidade diante de Deus. Tanto por causa do que Deus revelou na criação sobre ele, tanto por causa do que Deus escreveu no coração deles, que é a lei de Deus que está ali. Aí chega a pergunta do Tiago. Mas antes, assim, até aqui, assim, a respeito da revelação, né? Antes de entrar nessa questão que o Tiago perguntou e tal, que está ali a pergunta em negrito. Alguma pergunta a respeito de revelação geral, dos meios de revelação, que é a criação, a personalidade humana? Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre isso? Não? Tudo certo? Podem perguntar, numa boa. Então, vou seguir. Aí que entra nessa famosa pergunta que eu tenho certeza que você já se fez, né? E quanto ao destino dos povos não evangelizados? Aqui vai entrar no que o Tiago abordou. Né? Aquela pergunta, poxa, se alguém nunca ouviu falar de Jesus, então como é que vai ser o destino dessa pessoa? Né? É isso que a gente vai abordar aqui. Só a pergunta do Tiago, é interessante o que acontece na conclusão de Paulo, nessa seção da carta dele. Paulo está falando sobre pecado. A gente leu o texto de Romanos 1 e um texto de Romanos 2. Né? No texto de Romanos 1, a gente vê a clareza da revelação e vê que todas as pessoas têm acesso a isso ao ter contato com a natureza e têm culpa diante de Deus quando não rendem glória e graça a esse Deus. No capítulo 2, a gente viu que a revelação também está inscrita no coração do homem, em termos de lei, de padrão de certo e errado, de padrão de comportamento, do que se deve e não deve fazer. Né? É lógico que a gente não deve pensar que isso é claro, absolutamente claro, que tudo que Deus revela pra gente, que tem acesso à Bíblia e tal, um índio que nunca ouviu falar de Jesus sabe, né? A gente não vai cobrar dele todo padrão, talvez, sei lá, gula, sei lá, coisas mais específicas, né? Não é disso que eu tô falando, mas existe alguma coisa ali, alguma coisa que, inclusive, ele julga os outros com base nesse padrão, né? E ele mesmo, eu diria que não consegue cumprir como deveria, né? Mas, enfim, sobre o que o Tiago falou, tem um texto que é interessante, né? Que Paulo termina essa sessão da carta, né, falando isso. Olha a conclusão de Paulo. Por mais que o texto de Romanos 2 que eu coloquei deixe ambígua a situação, o texto de Romanos 2 falando que, de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente a ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possua a lei, pois mostra que as exigências da lei estão gravadas no coração. Disso são testemunho da minha consciência, ora acusando-os, ora defendendo-os. Pode deixar ambíguo. Mas a conclusão de Paulo nessa seção da carta, olha só o que diz. Que concluiremos então, no Romanos 3,9? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Então, a gente pensar que uma pessoa lá, que nunca ouviu falar de Jesus, tem a lei gravada no seu coração, pode talvez obedecer à lei, né? E de fato, de alguma maneira, ser aceita por Deus por meio da lei que ela obedece, é um absurdo, pois Paulo demonstra que essas pessoas estão debaixo do pecado. Né? Então, eu acredito que a essa pergunta sobre o destino dos povos não evangelizados, a ideia de revelação geral dá uma boa luz sobre isso. Eu ainda vou chegar na resposta. Mas dá uma boa luz sobre isso. Porque a gente fica... a gente tem uma falsa impressão de que, já que a salvação se dá somente por meio da fé em Jesus, a condenação se dá somente por meio da negação da fé em Jesus. Mas não é isso. Não é isso. Inclusive, em João 3,36,
diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Né? E alguns falam, outros falam que como é que é? Está debaixo da ira de Deus. Enfim, dando a ideia de que a condenação já existe, né? E quando eles não creem no Filho, aquilo só permanece, algo que já existia. Né? Então, a condenação não se dá por negar a fé em Jesus. Também isso, as pessoas que ouviram falar de Jesus e não responderam serão responsáveis por isso, mas não é a única responsabilidade que a pessoa tem para serem condenadas. Né? A revelação geral dá culpa a essas pessoas, porque elas têm acesso a Deus de alguma maneira e não respondem como deveriam. Né? Então, quando chegar na pergunta, né, a gente tem que levantar alguns pontos para responder essa questão do destino dos povos não evangelizados, que é como eu falei. Eles não serão salvos por ignorância. Muitas pessoas pensam que as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus serão salvas por ignorância. Já que elas nunca ouviram, elas não têm responsabilidade por negar Jesus e, portanto, vão ser automaticamente salvas. Isso não faz nenhum sentido. Primeiro, por causa do que eu falei, elas não são ignorantes. Isso é o primeiro ponto. As pessoas que nunca ouviram falar de Jesus não são ignorantes. Elas não têm a mesma luz que eu tenho, que vocês têm. As pessoas que andaram e viram Jesus encarnado, os fariseus, receberam uma luz diferente. Eles viram Jesus ali, o Deus encarnado ali na frente deles. É lógico que a luz é diferente. A quantidade de revelação é diferente. Mas eles não são ignorantes. Eles têm algum nível, mesmo que seja pouco, de revelação. E pensa bem, se a ignorância salva, qual a melhor estratégia evangelística? Não seria não ir para esses povos evangelizados, não pregar nada para eles, já que eles já estão salvos por não saberem? Seria melhor, talvez, queimar todas as Bíblias e deixar com que ninguém saiba da verdade de Jesus, e aí todo mundo vai ser salvo no fim das contas. Vê como não faz sentido a ideia de que a ignorância salva. Na verdade, pode até fazer sentido a ideia de que a ignorância salva, né? Mas o lance é que eles não são ignorantes, essa que é a ideia. Eles têm algum nível de luz, de revelação. Mas o julgamento deles será de acordo com a luz que receberam. Né? Fique claro, Deus não julgará as pessoas com o que eu sei, as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, de acordo com o que eu sei, mas de acordo com o que elas sabem. Terceiro ponto. A culpa não está, como falei, em negar a Jesus. Né? A culpa deles não é essa. Eles não serão culpados. No dia do juízo, essas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus não serão julgadas por negarem a Jesus. Você não negou Jesus, você é culpado por isso. Não. Por outros motivos. Né? Mateus, por não responderem à revelação especial. Fala. Tem uma pergunta aí para você no chat. Uma menina fez uma pergunta. A Ana Júlia Couto. Show. Então, as pessoas com deficiência, doença da mente recebem salvação de alguma forma especial e própria de Deus se revelar a elas? Ou da mesma forma que nós somos? Está perguntando sobre as pessoas de deficiência. Tem essa questão sobre pessoas de deficiência e pessoas e crianças também, né? Tem essa questão. É um negócio que eu não tenho estudo sobre isso, né? Mas é muito comum você ver pessoas defendendo, teólogos defendendo, a salvação de crianças e de pessoas com problemas mentais, né? Lógico, Jesus teve que morrer por elas, porque elas são pecadoras, a gente vai falar sobre o pecado original, elas herdaram o pecado de Adão, então elas são pecadoras, mas, de fato, elas não, a gente poderia dizer que elas não têm responsabilidade justamente pela falta de consciência, né? Elas, de fato, são ignorantes. Essas pessoas, crianças e pessoas com deficiência mental, essas pessoas são, de fato, ignorantes, né? É diferente de quem nunca ouviu falar de Jesus. Eles são ignorantes relativo à revelação de Jesus, que Jesus salva, mas não são ignorantes a respeito de Deus, porque a gente já viu em Romanos 1 que Deus se revela por meio da criação, né? Então, eu diria que sim. Eu não tenho estudo, não posso dizer, não posso pegar textos bíblicos para... Na verdade, de crianças pode, porque Jesus fala que o reino dos céus é das crianças, enfim. Mas sobre pessoas com doenças mentais, eu não tenho textos bíblicos para fundamentar. Mas eu tento a dizer que sim, porque essas pessoas são ignorantes, de fato. As pessoas que nunca ouviram falar de Jesus não são, né? Não totalmente, né? Então é isso. Eu espero que eu tenha respondido. Qualquer coisa eu procuro alguma coisa na internet e tal, e mando lá no grupo para responder melhor. Então, beleza. Então, como botei, eles são culpados pela maneira que respondem à revelação geral, né? E aqui vale ressaltar uma coisa importante,
que é a gradação de rigor na revelação, no julgamento, né? Isso muitas vezes a gente não percebe, não sabe, mas a gente vê indícios na Escritura de que vão existir rigores diferentes e pesos diferentes na hora que Deus for julgar. O próprio Jesus fala, ai de ti, Betsaida, Corazim, se tivesse feito esses milagres em tal lugar, já teriam se convertido, né? Aí fala, vai haver mais rigor para vocês do que houve para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, né? Então você vê o próprio Jesus ali fundamentando a ideia de um rigor maior. Justamente por quê? Porque o rigor vai ser maior para eles, que Jesus estava falando ali, porque eles viram Jesus encarnado, fazendo milagres e não responderam. Ou seja, a condenação é de acordo com a quantidade de luz que você recebeu e negou. Então, o que eu diria sobre essa questão? Qual o destino dos povos não evangelizados? Eu diria que eles estão perecendo nos seus pecados e precisam ouvir a mensagem de Jesus para serem salvos, né? Antes de botar alguns textos aqui eu vou primeiro botar os textos para fundamentar isso que eu estou falando. E depois eu vou dizer uma questão aqui para poder amenizar essa situação. Não há diferença entre os judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Olha só o que o texto diz. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele pergunta, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então você vê a importância da pregação para que haja toda essa cadeia, né? Alguém tem que pregar para que eles ouçam, para que creiam e então invoquem o nome do Senhor para serem salvos. Então a pregação da igreja, a pregação de que Jesus é Senhor, precisa ser feita, né, para que haja salvação. Olha só o que Paulo fala em 1 Coríntios 1:21. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Deus decidiu salvar por meio da pregação da igreja. Ele pode determinar tanto os fins, que é a salvação, quanto os meios. A maneira como a salvação chega. E a maneira como a salvação chega é por meio de ouvir a mensagem e a pregação da igreja. Então, eu diria que quem nunca ouviu falar de Jesus está sendo condenado por causa da sua culpa diante da revelação que eles receberam, revelação geral, né? E por isso que é importantíssimo, aqui vai uma importância prática. É importantíssimo que a gente vá até esses povos. A fazer missões é um imperativo, porque esses povos estão perecendo nos seus pecados. A gente precisa levar a mensagem de salvação para eles. Beleza. Antes de ver se você tem alguma pergunta, o que o Thiago falou é interessante, porque nesse livro aqui, do Erickson, Millard Erickson, ele levanta uma hipótese teórica sobre pessoas que, a partir da revelação geral, de fato, se renderam à misericórdia desse Deus, né? A partir do que eles receberam, de fato, se rendem à misericórdia de Deus, né? Sabendo que isso não vem delas, não é pelas obras, mas porque esse Deus que eles conhecem, que eles não chamam pelo mesmo nome que a gente chama, obviamente, né? Que é, de fato, o Deus que a gente crê, de qualquer forma. Esse Deus é misericordioso e tal, enfim. Alguma maneira que a pessoa, tendo acesso à revelação geral, né? Talvez se rendeu de fato a esse Deus e aí a fé, o sacrifício de Cristo cobre essa pessoa, né? Aí fazendo até referência com o Antigo Testamento, de pessoas que eram salvas pela fé no Cristo que viria, né? Não no Cristo que veio. É uma hipótese teórica. Se um dia eu chegar lá, no dia do juízo a gente chega lá e encontra pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, mas que de alguma maneira Deus deu um jeito de salvar, eu acho que eu não vou reclamar, obviamente, né? Eu não vejo base para sustentar isso, mas só deixar claro que, assim, não vou só não reclamar, como vou ficar feliz porque tem pessoas sendo salvas, né? Mas é bom deixar claro que, assim, eu só quero dar essa hipótese para deixar claro que tem pessoas que discordam do que eu estou falando. Tem gente que acredita que... calma aí. É o quê? Tá. Tem gente que acredita que tem como Deus salvar pessoas sem ouvir a mensagem de Jesus. É lógico que precisa haver algum tipo de revelação especial que Deus vai ter que dar para essa pessoa, mas, enfim, eu
tenho dificuldade por meio dos argumentos que eu dei. Mas, enfim, tem gente que discorda, tem que deixar isso claro. E aí vocês julguem os argumentos que eu dei aqui biblicamente. E só lembrando que a implicação prática disso é missões, né? Perguntaram ali o nome do livro, Introdução à Teologia Sistemática, do Millard Erickson. É o livro que eu estou usando no seminário para teologia sistemática. Esse autor tem uma teologia sistemática bem maior, bem mais robusta. Esse aqui é um resumo da teologia sistemática dele. Alguém tem alguma pergunta sobre revelação geral? Até aqui? Ficou tudo claro? Posso seguir? Então, revelação geral... Oi, Matheus. Fala, pode falar. Então, de acordo com o Erickson, revelação geral poderia salvar. Não, então, ele levanta isso como uma hipótese e não parece concordar com isso. Ele fala, é uma hipótese, beleza, mas não me parece muito provável por causa dessa questão da fé, da pregação da igreja e tal. É o que o Erickson defende. Ele só levanta a hipótese, beleza, tá, vamos considerar a hipótese. Não me parece muito provável por causa desses motivos aqui. E segue depois numa aprofunda. Eu não sei como é que ele fala na teologia completa dele, né? Se ele aprofunda mais o assunto. Eu só tô falando que, tipo, é algo a se considerar, né? A gente não pode não considerar isso. Então, a revelação geral ela tem o propósito unicamente para mostrar para a pessoa que ela é indesculpável. Seria isso? Eu diria que sim, né? É lógico que pode parecer que Deus está querendo arrumar uma maneira de condenar as pessoas, né? Não é essa a ideia, né? Mas, assim, eu acho que é bem parecido com o que a lei faz, né? A lei de Moisés, ela tem o propósito de mostrar a culpa da pessoa, né? De mostrar que a pessoa está em pecado e que ela não é capaz de obedecer a Deus, né? Paulo fala isso, né? Que a lei, ela tem esse propósito mesmo, né? Então, aí que vem, né, a revelação de Jesus Cristo, a pregação de Jesus Cristo, né? De que sem a fé nele, sem a obra dele, a gente não consegue, né, agradar a Deus. Então, eu diria que a revelação geral ela tem um pouco desse propósito, sim, de mostrar e revelar a culpa que a pessoa tem diante de Deus. Assim, fazendo associação com a lei de Moisés. Eu diria isso. Eu tenho uma pergunta. Eu entendi, né, que esses povos não evangelizados, eles, apesar de eles nunca terem ouvido falar, né, por alguém ter ido lá falar com eles, eles têm a revelação geral de Deus, né, pela natureza, enfim. Mas como é que eles vão entender que a natureza anuncia a glória de Deus se eles nem sabem quem é Deus, sabe? Como é que eles vão ter esse entendimento? Se eles nunca ouviram falar de Deus? Exatamente. A questão é que isso confunde, porque a gente acaba pensando, né, da maneira como a gente enxerga, da maneira como a gente conhece a Deus, e acaba projetando isso que a gente sabe, as informações que a gente tem, para eles, né? Como se eles tivessem, por exemplo, que conhecer a Deus pelo nome, né, eu sou... Conhecer a Deus como sendo um Deus trino, uma trindade, né? É lógico que esses detalhes da revelação eles não vão ter, né? Mas, de qualquer forma, por mais que assim, a gente não saiba definir exatamente qual é o nível de informação que eles têm a respeito de Deus, o que Paulo fala em Romanos não deixa dúvidas, né, de que a revelação ela é clara, né? Como ele fala, vistos claramente. É lógico, né, como eu falei, eles não sabem que Deus é trino, eles não sabem que Deus é o eu sou, o nome de Deus é eu sou, mas alguma coisa, mesmo que seja muito pouco, mesmo que seja só, existe um criador para isso aqui, eles sabem, pelo menos é o que o texto fala, né? A gente não consegue entrar na mente deles para dizer, não, eles sabem, mas é o que o texto está dizendo, né? Inclusive, a gente pode até falar, por exemplo, pessoas que negam a existência de Deus, né? Pessoas que são confessamente ateus. Existe muito todinho por aí, muito ateu todinho. Mas existem ateus que são sérios, né? E, de fato, têm motivos para desacreditarem em Deus, né? O que o texto está dizendo é que esses caras, eles sabem que Deus existe e têm responsabilidade quando negam. Eles sabem, é visto claramente, então eles sabem, eles estão sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Então, eles compreendem, eles sabem a ponto de serem indesculpáveis quando negam, né? Só que, de qualquer forma, eles estão negando. O lance é que a negação de Deus deles é o que Paulo vai chamar aqui de supressão da verdade pela injustiça. Ele fala, a injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então, quando eles negam, quando um ateu nega a existência de Deus, ele está fazendo justamente o que Paulo está dizendo aqui. Ele está suprimindo uma coisa que ele sabe,
e trocando isso, a verdade da existência de Deus, pela injustiça, né? Então, enfim, não sei se eu respondi, né? Mas é isso? Ficou mais alguma dúvida sobre isso? Respondeu sim, entendi. Oi. Show. Oi. Quer falar, Felipe? Sim, sobre a outra parte da revelação geral, que é a do padrão de certo e errado, né? Que falou da moralidade. Mas, tipo, a gente sabe, você falou que as pessoas sabem no coração o que é o certo e errado, só que a gente também sabe que de um país para outro, uma cultura para outra, muda um monte de coisa, né? Como é que tipo, a gente concilia o que realmente é o certo, se para outras pessoas o que é certo para a gente não é certo para elas, digamos assim. Sim. Então, eu, inclusive, é importante deixar claro, assim, que é lógico que a gente não vai cobrar, né, como eu falei, né, dessas pessoas que nunca tiveram acesso à lei escrita e tal, questões de detalhes, né? Você pega, por exemplo, a questão da decência, da vestimenta. Tem povos que andam nus, né? Não acredito, né, aí também já estou especulando muito, assim, mas eu não acredito que Deus vai chegar no dia do juízo e condená-los porque eles andavam nus. Né? Embora nós, talvez... Oi? Deus, deixa eu só... Assim, a gente não é condenado pelos pecados que cometemos, mas pelo pecado que há em nós. Não é uma relação de pecados que nos condenam. É o pecado que nos condena. Eu acho que isso ajuda a orientar a gente com relação à revelação. Eu não estou só tentando contribuir nessa história. Da revelação de Deus, das questões da salvação. A gente não é condenado pelos pecados que cometemos, mas pelo pecado que há em nós. Há um pecado que permeia a alma, que permeia o homem. E é nesse lance, assim, a pessoa não é condenada, como você estava dizendo, porque andou pelado lá na outra, ou porque bebeu cerveja na Alemanha. Né? Sim. É só uma contribuição. Show. É importante levar isso em conta, que é algo enraizado no homem, né? Algo tá lá na raiz do homem, que é o pecado. E a gente vai até abordar isso com mais profundidade quando a gente chegar em salvação. Né? Mas uma coisa que eu acho aquela famosa diferença de o para hoje, né? Não tem a ver só com as suas ações. É algo que está impregnado dentro da gente, que a gente nasce com. Isso. Exatamente. E outra coisa que eu acho interessante levar em conta é a ideia, talvez, né, de que muito do que, quando eu falo de padrão, de certo e errado, né, isso pode ter subjetividade também, né? Pessoas têm alguns padrões diferentes, mas eu acredito, inclusive, que a gente pode levar em conta uma coisa. O padrão que eu tenho de certo e errado, eu uso para julgar os outros. É a régua que eu uso para medir os outros. Né? Eu sempre vou usar a minha régua, meu padrão aqui, para julgar os outros. E eu tenho certeza que ninguém é perfeito em cumprir o próprio padrão que exige. Né? Então, eu acho que esse é um bom ponto para a gente pensar que talvez isso só mostra, né, como o Ricardo falou, o pecado que já está lá. Né? A pessoa, e talvez relacione com isso que o Felipe perguntou. Né? Talvez não vai ser condenado por questões específicas, como, sei lá, sexo antes do casamento. Né? Mas, assim, o que ele julga ali, né, o que ele tem de certo e errado, ele julga os outros e com certeza não cumpre perfeitamente o que ele cobra dos outros. Enfim, é só uma maneira aqui que eu uso, às vezes, para resolver algumas coisas. Mas beleza, até aqui posso seguir então? Tudo certo? Vamos lá, então. Eu não vou me alongar nesse assunto aqui, porque eu tenho que chegar em revelação especial. Mas quando a gente entra no campo da teologia natural, a gente está lidando com a pergunta do quanto podemos saber de Deus apenas por meio da revelação geral. Né? A ideia é quanto a gente consegue ter informações de Deus sem as escrituras, né? Ou a revelação especial, que a gente já vai ver como é. Você tem Tomás de Aquino, está no terceiro parágrafo aí, é o grande precursor da teologia natural. Vocês podem pesquisar o que a gente chama de 5 vias, são 5 argumentos que Tomás de Aquino usa para provar que Deus existe. Né? Um deles, assim, bem rápido, acho que a segunda via é da relação causal. Né? Você tem a relação da causa e efeito, então uma coisa causa outra, que causa outra, que causa outra. E se alguma coisa existe é porque ela foi causada por outra, causada por outra, enfim. Já que é impossível retroceder o infinito, precisa existir alguma coisa que existe desde sempre
para causar o primeiro e dar o primeiro pontapé. Né? E aí ele fala isso, é Deus. Né? É uma das vias, né? Mas enfim, vocês podem pesquisar, eu acho bem interessante essas coisas. Né? E por conta do progresso científico, né, como eu botei ali, hoje tem um bom interesse em promover essa relação entre fé e ciência, né, que aí, quando entra na ciência, um bom ponto de contato entre fé e ciência é a revelação geral, né, já que a revelação geral ela vem da natureza e a ciência estuda justamente a natureza, a criação. Eu botei aqui 3 argumentos, só que eu não vou ficar aqui porque senão eu vou demorar muito, né? Que é o argumento cosmológico, o argumento teleológico, o argumento moral que usam a favor da existência de Deus, né? Eu gosto pra caramba disso, gosto pra caramba desses argumentos. Eu não trouxe aqui, mas tem um livro, inclusive, que é bom de indicar. Eu acabei esquecendo de trazer esse. Mas é o Em Guarda, do William, eu estou botando aí no chat. William Lane Craig. Aí ele aborda alguns desses argumentos e, se vocês quiserem adquirir, é um livro acessível, ele escreve justamente para pessoas comuns, é um livro fácil. Assim, os argumentos são complexos, tal, mas ele tenta traduzir bem ali, tornar acessível. Enfim, eu queria muito poder falar desses argumentos, né, poder falar como eles funcionam, mas eu vou acabar demorando muito aqui, eu estou com medo de acabar estourando o tempo. Como eu botei aqui, nem muitos concordam com esse esforço de provar que Deus existe. Não é que esses argumentos, tem gente que não dá valor a eles, não é isso. Os argumentos têm valor, sempre têm valor, mas tem gente que acha que não dá para provar que Deus existe e tal, e não concorda muito com esse esforço. Que aí que entra esse debate, né, do quanto a teologia natural é algo válido. Eu vou colocar no grupo uma mesa lá, redonda, uma conversa com 3 teólogos, inclusive esse William Lane Craig está junto, né, e o Jonas Madureira está mediando. Eles estão conversando sobre revelação natural, sobre teologia natural. E é interessante que a discussão está justamente nesses 2 polos que eu botei aí, 1 e 2. Primeira coisa que a gente tem que levar em conta, a clareza da revelação, e o William Lane Craig está sempre enfatizando isso, a revelação é clara, ela é clara. Dá para você ver Deus ali, então dá para tirar alguma informação de Deus sem a escritura. E o segundo ponto é a pecaminosidade humana, que sempre transforma isso em idolatria. Que é o que os outros estavam sempre enfatizando. De um lado, tinha gente enfatizando que não, mas o ser humano é pecador e sempre subverte a revelação geral. Isso tem que ser levado em conta. Mas o William Craig estava dizendo, tá, mas isso não faz nada em mudar a clareza da revelação. A revelação ainda assim é clara. Aí esse embate que é interessante. Eu vou colocar esse vídeo lá, eu acho muito bom. Depois eu boto. Então, rapidinho aqui, só algumas coisas que a gente sabe a respeito da revelação geral, para dar um resumo e entrar em revelação especial. Primeira coisa, ela é clara, embora seja limitada em conteúdo, como a gente viu. Está disponível a todas as pessoas, ela é universal. Em qualquer lugar, em qualquer época, qualquer tempo, as pessoas têm acesso a isso, simplesmente porque entram em contato com a natureza necessariamente. Ela não tem o propósito de salvar. Isso é bom deixar claro, é bom enfatizar esse ponto 3. Ela não tem o propósito de salvar. Eu vou colocar lá na frente ali, eu ainda vou voltar aqui. A resposta humana é sempre pecado, é sempre idolatria, né? Como o tio Ricardo falou muito bem, é algo que está enraizado no homem. Então, ele sempre pega isso aí e transforma isso em idolatria, né? E por causa disso, né, as pessoas são todas indesculpáveis diante de Deus. Existem gradações de rigor, elas serão julgadas de acordo com a luz que receberam, isso tem que deixar muito claro, né? Mas, de qualquer forma, elas são indesculpáveis. Como eu botei aqui, ponto 3 tem que ser enfatizado, a revelação geral não salva, mas eu deixei ali um adendo ali. Qualquer um que insista na possibilidade de salvação sem a pregação de Jesus precisa apelar para alguma outra forma de revelação que não seja revelação geral. Né? Que aí vai entrar na questão da revelação especial, mas aí seria uma revelação especial específica ali que Deus deu, enfim, mas aí eu não vou me alongar aqui. Agora, só algumas implicações práticas, né? Isso aqui é muito importante. A teologia sistemática ela tem que ter implicação prática para a nossa vida. Ela tem que fazer diferença na nossa vida. A ideia é a gente ajustar os pressupostos, né, as afirmações que nós cremos, e isso tem que fazer diferença na maneira como a gente age. Né? Isso não é só para a gente ficar aqui conversando e raciocinando, discutindo ideias e depois ir para a vida e não fazer nenhuma diferença. A teologia sistemática tem que fazer diferença na nossa vida. Né? A primeira é o ponto de contato. Isso aqui é muito interessante. Paulo usa o ponto de contato, usando a revelação especial como ponto de contato em 2 pregações dele. Eu não queria ler o texto todo para não gastar mais tempo, mas ele fala,
Voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Já está aqui apelando para o Deus que criou, né? O que é um ponto de contato. Todo mundo tem acesso à criação, todo mundo experimenta a criação, que é um ponto de contato. Aí, no passado, ele permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos. Contudo, não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura, enchendo de alegria seus corações. Então ele está apelando aqui para a providência de Deus, de dar o que as pessoas precisam, dar chuva, dar comida e tudo mais. Isso aqui é um ponto de contato na evangelização. E a outra, Deus, isso aqui é no Areópago, Atos 17, Deus, de um só, fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriores estabelecidos e lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Tá vendo? Tateando pudessem encontrá-lo. Né? Aí deixa claro, tateando pudessem encontrá-lo não significa que encontrem. Né? Por meio da revelação geral, eu não acredito que encontrem. A outra, a ciência é boa. Né? Isso aqui é muito importante. O cristão tem que gostar de ciência. Não precisa estudar a ciência, não precisa se aprofundar, tô falando isso. Mas tem que gostar. Eu acho terrível essa divisão que as pessoas geram entre a nossa fé e a ciência. A ciência ela é boa. Ela está estudando a natureza, que é um meio pelo qual Deus se revela. Então é bom isso. Isso. Deus só é mais glorificado quando a gente estuda e compreende mais a ciência e o mundo que Deus criou. E o terceiro ponto é missões. Esse aqui é o mais importante aqui, de implicação prática da revelação geral. Os povos precisam ouvir sobre Jesus, que existe esperança para a condenação que lhes espera. A gente precisa pregar e anunciar para todo mundo que Jesus é o único Senhor e a única salvação. A gente precisa mostrar isso para essas pessoas. É muito importante a gente se engajar em missões. Isso não significa só ir a esses povos para pregar. Tem pessoas que têm chamados específicos para isso. Né? Mas nós que ficamos aqui, temos que sustentar eles que vão. Né? O Paul Washer, um pregador, faz uma ilustração muito boa. Né? Como se os missionários fossem os caras que vão descer no poço e nós que ficamos aqui somos que seguramos as cordas. Né? Os dois lados têm que estar sofrendo. Os caras que seguram a corda têm que estar com as cicatrizes da corda na mão. E o cara que vai lá está também se botando em risco quando vai. Né? Então a gente tem que estar junto como igreja, como corpo, sustentando esses caras que vão lá e pregar, enviar essas pessoas para irem pregar. Isso é muito importante. Eu botei o texto que eu já li, então vou seguir, que é o texto de Romanos 10. Beleza. Aí que entra na revelação especial. Eu não vou me alongar muito, já falta mais meia hora aqui, mas vou terminar no tempo. Então, se a revelação geral não salva, Deus precisava dar um meio, né? Deus, na sua misericórdia, escolheu dar um meio de salvar, né? Usar um meio de salvar. E aí que entra a revelação especial. Quando a gente fala de revelação especial, isso se refere à automanifestação de Deus a certas pessoas específicas, né? Dadas num tempo e num lugar diferente, né? Permitindo que tais pessoas entrem num relacionamento redentor com Ele. Então, isso aqui é um ponto importante. É bom lembrar que a revelação geral ela é dada especial, ela é dada a pessoas específicas, não é dada a todo mundo. Eu ainda não tô me referindo à revelação especial como a Bíblia. Ainda eu vou chegar lá, mas ainda não estou falando isso. Estou falando da auto-manifestação de Deus a algumas pessoas específicas. Olha esse texto aqui, que é clássico sobre isso. Alguém lê, por favor. Eu leio. Saia da sua terra, no meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos serão abençoados. Perfeito. Então você tem aqui Deus se apresentando especificamente a Abraão, num lugar e num tempo específico, se auto-manifestando, conversando ali pessoalmente, diretamente com Abraão, e tem um propósito claramente redentor. A ideia é de redimir, de salvar mesmo, né? Tanto que a gente entende ali que ali é o começo de uma aliança que Deus está fazendo com Abraão, que vai se estender, como fala, por todos os povos da terra, que vai culminar em Jesus e aí chegar na gente aqui, né? Todos os povos da terra. Então, vem as duas questões aqui que eu botei. Por que essa revelação é necessária? Por causa do pecado. Se a revelação geral torna todo mundo desculpável,
Deus, na sua misericórdia, tem que dar um jeito de salvar, né? Aí que vem a revelação especial. Aí que vem Deus se revelando especificamente, com o propósito de redimir a humanidade. Né? E qual Calma, porque era necessário por causa do pecado. Aí qual o propósito? Entra o que eu acabei de falar. O propósito é redimir. E também se relacionar. O aspecto relacional da revelação especial é muito importante. Né? Ele vem para redimir e para restaurar esse abismo que existe entre o ser humano e Deus por causa do pecado. Né? E aí, o texto de Gênesis 3 aí que esclarece isso. Então, qual a natureza da revelação especial? Eu já botei o texto, a gente já leu o texto de Gênesis 12 aí. Aí entra esse texto que eu não vou ler, mas é o texto que Jacó tem um sonho com Deus, e Deus fala diretamente a Jacó. E tem esse aqui que é muito bom também. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Então, Deus se revelou especificamente a Moisés, né, com um propósito redentor. Né? Ele vai redimir ali o povo de Israel, tem que estar construindo a sua história de redenção. Quando eu falo redenção, entendam que é resgate da escravidão do pecado, resgate da condenação do pecado. Quando eu falo redenção, estou falando da salvação de Jesus mesmo, do resgate. Então, enfim, é isso. Com esses textos aqui, tem mais que eu poderia usar, mas com esses textos, quais são as duas características que a gente pode botar aqui da revelação especial? Né? A primeira é que ela é pessoal. Deus revela a sua pessoa. Ele vai com um encontro de relação. Ele revela a sua pessoa ali, se relaciona com quem vai receber a revelação, né? E a outra natureza, isso aqui é um ponto que eu vou enfatizar muito, é a característica proposicional da revelação especial. Lembram que eu falei lá que é proposição? Proposição é uma afirmação com significado. Isso significa que quando Deus se revela de modo especial, ele se revela pessoalmente, a sua pessoa, mas se revela também por meio de declarações e de afirmações que você compreende racionalmente. Né? Olha só, alguns negam o caráter proposicional da revelação especial. Né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui, com alguns argumentos aqui da Escritura, de que não é uma negação que não tem sustentação. Assim. Eu vou mostrar aqui os argumentos. Deus comunicando com o homem e a mulher, lá no Éden, né, se apresenta como uma comunicação verbal e proposicional. A ordem que Deus deu ao homem, né, de não comer do fruto é uma comunicação que Deus deu por meio da fala e que Adão compreendeu racionalmente. Poderia até dizer que Deus criou o mundo por meio da fala. Deus cria o mundo por meio de proposições. Haja luz é uma proposição, é uma afirmação que você compreende usando o seu aspecto cognitivo, né? Você apreende, consegue compreender racionalmente aquela afirmação. Disse Deus, haja a luz. É uma proposição. Quando Moisés, o texto que a gente leu de Moisés, recebeu a revelação de Deus do nome, né? O nome é uma proposição. Quando Deus fala, eu sou o que sou, é o nome, isso é uma proposição. Só que é interessante porque muita gente pensa que a revelação ser proposicional é algo que torna a coisa fria, né, intelectual demais e tal, mas não é bem essa ideia, sabe? Veja como a proposição ela é uma afirmação tão pessoal. O nome é uma proposição tão pessoal, sabe? Quando eu digo meu nome é tal, eu estou começando a me relacionar com aquela pessoa, né? E negar, por conta do caráter relacional de Deus, negar a apreensão cognitiva, que se dá por meio de comunicação verbal e de declarações, não prejudica a ideia relacional. Eu vou dar um exemplo. Vocês sabem que eu namoro a Júlia. Imagina se alguém perguntasse para mim assim, qual é o nome da sua namorada? Não importa. O que importa é a minha relação que eu tenho com ela, que eu gosto muito dela, eu amo ela. Eu ia merecer um tapa ou não, né? Saber o nome da Júlia é uma informação que faz muita diferença na nossa relação. Só que, de qualquer forma, é uma proposição. O nome dela é Júlia. Isso é uma proposição, uma afirmação que você aprende cognitivamente. Nossas relações mais íntimas se dão, muitas vezes, por meio de comunicação verbal. Até pessoas que não falam, são mudas, conseguem se comunicar por libras, ou existem outros modos. De qualquer forma, você está lançando proposições ali. Outra coisa aqui, uma expressão comum na Bíblia, é a declaração, vê a minha palavra do Senhor dizendo, e aí os profetas começam a discursar, né? Você vê Deus se revelando por meio de um discurso,
uma espécie, talvez, de pregação ali, né? Mas os profetas estão discursando. É importante isso aqui. Então, né? Portanto, a revelação é tanto pessoal como proposicional. Isso significa que Deus revela a si mesmo, ele revela a sua pessoa, dizendo-nos coisas a respeito de si. Né? Ele revela falando coisas acerca de si mesmo. Né? Então, existem declarações que Deus dá sobre ele, sobre a sua natureza, sobre a sua história de redenção, sobre o seu plano de salvação, que Deus dá ao se revelar. Isso envolve tanto um aspecto pessoal quanto o aspecto proposicional. Né? A revelação que Deus dá não é algo que envolve apenas emoções, afetos ou experiências de êxtase. Envolve também uma apreensão cognitiva. Né? Isso é importante. Só que aí que fique claro, eu botei aqui, ó. Deus continua sendo incompreensível em sua plenitude. O que eu estou falando não significa que a gente consegue compreender tudo a respeito de Deus. Isso tem que ficar claro. Né? Entra uma questão na teologia que a gente chama de analogia. Não vou colocar aqui no slide, mas é um conceito muito interessante, né, que resolve essa questão. Né? Se Deus está se revelando de forma cognitiva e tal, como é que eu posso entender? Será que então quer dizer que eu posso entender tudo a respeito de Deus? Né? Aí isso cairia numa diminuição de quem Deus é, ou numa elevação de quem o homem é. Né? Tem um problema. Mas também se eu trato a revelação como algo que não tem nenhuma informação, eu não sei, é só uma coisa que eu sinto e tal, isso pode cair talvez em um agnosticismo. Eu não sei lá no que eu creio, sei lá quem é Deus, sei lá quais são as informações a respeito desse Deus. Então, sei lá, isso vai cair em agnosticismo. Então, como resolver essa questão? Como resolver? A ideia de Deus se comunicar proposicionalmente e não cair nem no problema que eu falei da elevação de Deus ou diminuição de Deus da elevação do homem e nem no problema do agnosticismo. Analogia se resolve perfeitamente. Deus se revela lá, só declarações, mas essas declarações são uma analogia de quem Deus é. Né? A analogia, eu tenho uma definição que é sensacional. É a síntese entre a semelhança e a dessemelhança. Então, na analogia, a gente tem pontos que a gente consegue perceber perfeitamente quem Deus é, e tem pontos que transcendem que a gente não consegue compreender. Quando eu digo que Deus é Pai, a gente consegue compreender o que isso significa por causa das nossas relações aqui de pai e filho. Né? E existe muita verdade nisso. Mas ainda assim, o caráter de Deus sendo Pai transcende o que a gente compreende. Né? Apesar de a gente conseguir compreender em algum nível. Porque quando Deus fala Pai, ele está fazendo uma analogia da sua relação conosco. Né? Então, acho que é isso. Ficou claro essa questão da analogia, gente? Ou alguém não conseguiu entender? Ok. Então vamos seguir. Agora eu vou tratar aqui do ápice da revelação especial. Isso aqui é o momento que a gente se rende completamente aqui, que é o ápice da revelação especial, que é a encarnação. Deus se revela de modo especial, mas ele chega no ápice da sua revelação especial quando ele se encarna na pessoa de Jesus. Jesus é o próprio Deus ali. Então, quando ele fala, quando ele discursa, quando ele ensina, faz milagres, o seu caráter, tudo está revelando exatamente quem Deus é. Porque Jesus é o próprio Deus. Né? Então, o ápice da revelação especial é Jesus, é a encarnação de Jesus. Tem um texto que fala disso. Alguém lê aí Hebreus 1, do 1 a 3. Por favor. Eu posso ler. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Esse texto é lindo. E tu vê aqui, um dos propósitos do autor de Hebreus é mostrar a superioridade de Jesus em relação à nova aliança. Jesus supera a antiga aliança. Supera ela em todos os aspectos. Ele começa mostrando a superioridade de Jesus em termos de revelação. Ele fala, há muito tempo Deus se revelou de muitas maneiras. Está falando da revelação especial aqui, né? Por meio dos profetas e tal. Enfim, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Jesus é como se fosse, não sei se vai ser uma boa essa ilustração, mas como se fosse uma cópia perfeita, uma réplica perfeita do ser de Deus. Né?
Justamente porque ele é o próprio Deus, ele compartilha do mesmo ser, da mesma substância divina. Eu usei a palavra substância aqui, mas o Tiago vai explicar isso quando a gente falar em Trindade. Mas enfim, é o mesmo ser, é o Deus ali, sabe? Então, a encarnação é o ápice da revelação. Jesus, quando Deus se revela em Jesus, ele está se revelando da maneira definitiva, onde você tem todas as informações perfeitas ali. Talvez não perfeitas, assim, mas assim, de fato, a expressão exata ali é Deus de fato ali, sabe? Então, lembrem disso, a revelação especial chega no seu ápice, na encarnação e na pessoa de Jesus. E aí chega a questão da Bíblia, né? Eu já estou terminando aqui. Onde a Bíblia se encaixa nisso tudo? Como eu falei, se a revelação é proposicional, Deus se revela por meio de afirmações, declarações inteligíveis, isso significa que é possível registrar essa revelação. É possível registrar para transmitir, né? Preservar ela num registro escrito. Se a revelação fosse apenas uma experiência inefável, quando eu falo inefável, estou falando de algo incompreensível, algo que é apenas uma experiência estática, sem nenhuma apreensão cognitiva, como é que alguém conseguiria registrar isso, né, de forma que conseguisse preservar aquela experiência para poder transmitir e passar? É algo que fica muito subjetivo, sabe? Mas o cara, quando Deus se revela, transmitindo informações, declarações e proposições, o cara consegue registrar isso, né? E aí, você mostra como a Bíblia depende desse caráter. O registro da Bíblia como revelação depende desse caráter. Esse texto de Timóteo é clássico quando a gente fala de Escritura. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aqui é o texto que fala da inspiração da Escritura. A gente vai falar sobre inspiração na próxima aula. Mas o fato da Escritura ser inspirada, a gente vai entender como isso funciona lá na próxima aula. A Escritura ser inspirada é o que faz ela ser especial. Se ela fosse um mero registro, qualquer pessoa pode registrar o povo de Israel passando pelo Mar Vermelho, né? Ali é uma manifestação clara de Deus ali, né? Demonstra a obra de Deus e tal, né? A gente pode pensar aquilo ali como uma revelação especial, talvez. Qualquer pessoa pode registrar aquilo. Isso não torna aquele texto ali uma revelação por si mesmo, algo especial. Mas a Escritura é inspirada, né? É o caráter de inspiração. E relaxa, se você não sabe o que é inspiração, a gente vai explicar isso na aula seguinte. Mas é o caráter da Escritura ser inspirada que torna ela uma revelação por si mesma, né? A inspiração é como se fosse a influência de Deus em capacitar as pessoas que registraram a revelação a fazer isso de modo infalível e transformar aquilo, de fato, em palavra de Deus. A gente vai ver isso melhor. Então, para terminar aqui, o que a gente sabe sobre revelação especial? Coloquei a imagem de Jesus aí para a gente lembrar que Jesus é o ápice da revelação especial. Não é a Bíblia o ápice da revelação especial. É Jesus. Mas a Bíblia é o que nos registra, o que a gente precisa ter para chegar em Jesus, né, e saber ter as informações a respeito de Jesus. Mas Jesus é o ápice. Ele é a palavra de Deus. Ele é o grande. Então, vamos lá. A revelação, ela é pessoal, como eu falei, Deus revela a sua pessoa para se relacionar. O caráter relacional da revelação especial, ela é importante, mas eu acredito que, inclusive, ela seja meio óbvia para vocês, né? Não sei se ela é, mas eu acho que vocês, quando ouvem que a revelação é pessoal, Deus se revela para se relacionar, eu acredito que isso é tão enfatizado hoje que vocês não têm nenhum problema com isso. Mas talvez o caráter proposicional já crie mais problema. Por isso que eu estou enfatizando muito isso, né? Porque é bom a gente entender que um não exclui o outro. As duas coisas estão juntas. Deus não quer só dar informações para a gente satisfazer a nossa curiosidade. Ele quer entrar no relacionamento com um homem, de fato, se relacionar. Isso é pessoal, sabe? A gente vai se relacionar com Deus, é uma pessoa. Mas ele faz isso também declarando coisas como a gente faz nos nossos relacionamentos comuns, né? Isso mostra como Deus ele leva a sério toda a constituição humana em todos os seus aspectos, né? Isso envolve tanto o raciocínio, quanto afeto, quanto emoção e todas as outras coisas. A revelação especial também tem o propósito de salvar. Ela vem para redimir o homem, para redimir a humanidade, salvar. Jesus é o ápice da revelação especial, isso é um ponto importantíssimo, e a Bíblia é o registro inspirado e torna-se revelação também por ser inspirada. Tá? Algumas implicações práticas para a gente fechar. O primeiro, se a revelação é proposicional, significa que a gente consegue resumir a fé cristã
em declarações. A gente consegue resumir ela em um conjunto de doutrinas, de declarações. Isso é muito bom. Isso, antes de ser, em vez de ser algo ruim, isso é algo muito bom, porque isso facilita a transmissão e o ensino. Como é que eu vou ensinar o cristianismo para uma criança se eu não consigo resumir o que é o cristianismo em declarações do tipo: somos pecadores, Jesus veio ao mundo, morreu no nosso lugar, ressuscitou e vai voltar, sabe? Se desenvolvesse apenas uma experiência estática, sem conteúdo cognitivo, como é que eu iria transmitir isso para crianças, sabe? Ou para novos convertidos, né? Isso, antes de ser algo ruim, isso não transforma o cristianismo em algo frio, impessoal, e que envolve apenas raciocínio. Não. Isso só facilita a nossa transmissão e o ensino dessa mensagem que a gente tanto ama. A Bíblia é um produto do caráter proposicional da revelação. Então, isso é uma implicação prática. A Bíblia que a gente tanto ama só pode existir porque Deus se revela por meio de declarações. Se é revelação pessoal, outra implicação prática, a gente pode se relacionar com Deus, olha só. Isso é maravilhoso. O próprio Jesus, a pessoa de Jesus e a salvação, a sua obra, são implicações práticas da revelação especial. A gente é salvo por causa disso. Porque Deus não nos deixou à mercê da revelação geral, que só nos torna condenáveis. Tem aqui uma implicação muito importante para a gente ter a mente voltada para o futuro, né? A Bíblia que a gente tem hoje, ela é um meio, né? Um dia a gente vai estar face a face com o Senhor Jesus, se relacionando com Ele, e Cristo vai estar falando conosco, né, de forma inteligível e verbal, né, mas ali face a face com Ele, a gente vai se comunicar face a face com Ele. A Bíblia hoje é um meio. Então a revelação geral, especial, como pessoal e discursiva, verbal, proposicional, é uma coisa que nos faz olhar lá na frente, né, na esperança de que um dia a gente vai estar diretamente com o Senhor Jesus, ressurreto, glorificado, nós com o corpo glorificado, sem a corrupção do pecado, né, mas envolvendo nosso cérebro, nossa mente, nosso corpo. A gente vai estar junto com o Senhor Jesus ali, conversando com Ele face a face. Eu quero botar um texto aqui, lindo aqui, de 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 é um texto lindo, lindo. Ó, agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Fica claro que a Bíblia é um meio, ela não é tudo. Um dia a gente não vai precisar mais de Bíblia. Um dia a gente não vai precisar mais de fé. Um dia a gente não vai precisar de confissão, de credo. Um dia a gente vai ter o Senhor Jesus ali face a face conosco e vamos nos relacionar com Ele pessoalmente e diretamente. Eu coloquei aqui o credo apostólico, né, pra gente... Último slide aqui. Falei 500 vezes que eu vou terminar, mas eu vou terminar agora mesmo. Que é um credo que mostra essa possibilidade de a gente resumir a fé cristã em declarações, né? Esse talvez seja a tradição mais antiga que a gente tem, né, da história da igreja, que é uma confissão de fé que foi preservada para nós, né, e que antigamente era usado talvez em batismos e tal. E agora eu quero pedir para alguém ler o credo apostólico aí para a gente. Vou ler aqui, hein? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Coisa linda. Deixa eu explicar o católico aí. A palavra católica significa universal. Ou, na verdade, mais preciso seria o que é comum a todos, né? Não está falando da instituição católica romana, mas ao conceito de católico, de catolicidade, né? Nós, protestantes, somos católicos. Nós acreditamos numa igreja universal, que tem uma doutrina universal, né,
que é o que está registrado aqui. Lógico que vai além, né? Esse credo apostólico ele é um começo e tal, mas tem mais coisa a respeito de Bíblia, que a gente vai tratar mais especificamente. Mas o católico aqui não é a instituição catolicismo romano, católica no sentido universal. Então, enfim, é uma declaração, é uma confissão de fé muito bonita. Eu nunca gravei, mas acho que seria legal um dia eu gravar isso aí. Acho que todo crente tinha que gravar credo apostólico. Mas enfim, é isso. Aí aqui eu termino. Na semana que vem eu vou falar sobre isso aqui. Aqui falta só 4 minutos para 11h30. Se alguém quiser fazer uma pergunta aí, para a gente fechar, ou se ficou, não sei se alguma coisa não ficou clara. Alguém quer falar alguma coisa? Eu achei muito bom. Mateus, está jóia. Ficou legal, ficou nítido, claro. Não só de respeito ao som, para mim aqui, mas também a tua exposição ficou muito legal. Tá show de bola. Pode caminhar por aí sim, graças a Deus. Teu pai. Mateus, fala. Só uma sugestão, que assim, você falou que vai compartilhar todo o material depois, muito referência bibliográfica da Bíblia, né, no material, mas se alguns textos, até textos também que embasem algumas respostas, tal, você puder compartilhar depois para a gente ter essa referência, seria show. Show. A gente pode usar bastante o grupo lá do WhatsApp para compartilhar essas coisas. No grupo do WhatsApp só não pode usar bom dia, mãozinha, florzinha. Só pode, tem que ser. Só material mesmo. Tá show. Então é isso, pessoal. Se ninguém tem mais alguma coisa a falar, a gente pode orar e terminar. Então vamos lá. Alguém pode orar para a gente terminar? Como voluntário. Obrigado, Deus, por tudo isso que o Senhor falou e nos trouxe à luz. Bendito seja o teu nome. Abençoa o coração dessa turma toda, Senhor. E quem puder, Senhor, leva a noite lá naquele encontro para que a gente volte a sentir o cheiro de cada um. Em nome de o contato não pode, Senhor, mas o cheiro dá para sentir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso, pessoal. Deus abençoe vocês. Obrigado aí pela atenção. E semana que vem a gente está junto de novo. Falou.